www.educaweb.com.br. Eu sou a professora Glória Moura Alves e estou aqui com vocês no projeto Nota Máxima rumo à aprovação. Veja, nosso trabalho hoje é módulo 1, concordância verbal, nível intermediário, aula 3. Nesta aula 3, o plano é nós trabalharmos com o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele, na verdade, primeira coisa que você precisa perceber é que o núcleo do sujeito não estará expresso no texto. Então, desde o nível basicão do nosso módulo 1, nós estamos trabalhando com você, falando a respeito da importância de se preocupar com o núcleo do sujeito, procurar o núcleo do sujeito. A questão aqui é que no sujeito indeterminado, com o sujeito indeterminado, o núcleo do sujeito não será expresso dentro do texto inteiro. Ele é não expresso. E veja, não é que ele não esteja expresso apenas naquela determinada oração. Ele é não expresso no texto. Então, você há de procurar o núcleo do sujeito em cima, embaixo, de um lado, do outro, e infelizmente não vai encontrá-lo. Por que não vai encontrá-lo? Porque é esta a intencionalidade de fato do texto. A intencionalidade textual é mostrar que existe um núcleo do sujeito, porém ele é indeterminado. Essa é a intencionalidade textual, de marcar a indeterminação do sujeito. Então, a primeira coisa que você precisa saber para que o sujeito seja indeterminado é que você não vai dar conta de encontrar o núcleo do sujeito no texto inteiro, em qualquer lugar que você procure, porque esse núcleo do sujeito é não expresso. Maravilha! Esse sujeito indeterminado, nós já vimos na aula 1 e na aula 2, desse nível intermediário, que ele vem sob a forma de terceira pessoa do plural. Núcleo do sujeito não expresso no texto, você procura, não encontra. Em percebendo o verbo na terceira pessoa do plural, fechou, você tem ali sujeito indeterminado. Agora, nesta aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, porque existe uma segunda possibilidade de sujeito indeterminado. Então, veja, na aula 2, nós conversamos. Sujeito indeterminado é o núcleo do sujeito não expresso. Nós vimos o caso da terceira pessoa do plural, tomar cuidado para não confundir com sujeito oculto. E aqui nessa aula 3, o nosso projeto é acrescentar essa segunda possibilidade, que é o verbo na terceira pessoa, agora do singular. Note bem a diferença. Aqui era a terceira pessoa do plural, agora nós temos a terceira pessoa do singular, seguido de ser. Esse ser, nós veremos, ele vai ser o índice de indeterminação do sujeito, já que se trata de sujeito indeterminado. Então, veja, aos pouquinhos a gente vai acrescentando novas informações, porque é assim que o nosso cérebro vai funcionando. A nossa aprendizagem, ela precisa ser paulatina. Não adianta nós introduzirmos todas as informações de uma só vez e essas informações ficarem difusas, elas não ficarem agrupadas, tá certo? Então, veja, aqui, aos pouquinhos, a gente vai consolidando a nossa aprendizagem. Então, o sujeito oculto, ele é sujeito determinado. Nós já vimos isso na aula 2. Se você ainda não assistiu, busca lá. Então, o sujeito oculto, ele é sujeito determinado, por isso não posso confundi-lo com sujeito indeterminado. No sujeito
Indeterminado, o núcleo do sujeito, ele é não expresso em todo o texto. Então, eu vou procurar o núcleo do sujeito em todos os lugares do texto e não vou encontrá-lo. Por que eu não vou encontrá-lo? Porque esta justamente é a intencionalidade do texto, deixar esse núcleo do sujeito de maneira indeterminada. Existem duas formas, de acordo com a norma culta padrão, de você indeterminar o sujeito. A indeterminação do sujeito, ela pode ocorrer sempre alertando, com o sujeito não expresso no texto, sob a forma de terceira pessoa do plural, ou então, é o caso que a gente vai começar a ver agora, a terceira pessoa do singular seguida de ser, sendo esse ser índice de indeterminação do sujeito. Então, voltemos aqui à nossa aula original. Sujeito indeterminado, você vai ter núcleo do sujeito não expresso no texto, havendo duas possibilidades pela norma culta padrão. Terceira pessoa do plural com núcleo do sujeito não expresso no texto inteiro, ou terceira pessoa do singular seguida de ser, sendo esse ser índice de indeterminação do sujeito. Neste momento, já é bom a gente frisar que o estudo do ser ele cai demais nas provas e o examinador é louco, apaixonado para que você confunda o ser índice de indeterminação com partícula apassivadora. Esse ser, então, a gente vai ver numa próxima aula, no módulo 2, acerca de transposição de vozes, a gente vai verificar que esse ser, às vezes, se comporta como índice de indeterminação do sujeito, dependendo do caso, e às vezes no texto se comporta como partícula apassivadora. Isso nós vamos ver, essa diferença direitinho, nós vamos ver no módulo 2 de transposição de vozes, tá? Não perca. Agora veja, olha que interessante, só a título de curiosidade, para provocar você um pouquinho. O índice de indeterminação do sujeito vai acontecer na voz ativa. E a partícula apassivadora vai acontecer na voz passiva. Então, perceba que de fato tem a ver com vozes do verbo o índice de indeterminação. E esse ser também, partícula apassivadora, tem a ver com vozes do verbo. Então, a gente vai jogar esse estudo ali para transposição de vozes, que é assunto que cai demais, atrelado à análise desse ser. Perfeito? Então, voltemos aqui para a nossa concordância verbal. Então, aqui você tem sujeito indeterminado, necessariamente, para que ele seja sujeito indeterminado, é sujeito não expresso no texto inteiro. Ele pode aparecer na norma culta padrão sob duas formas, ou terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular. É aqui que a concordância verbal, em geral, pega. O examinador vai perguntar muito a respeito disso aqui para você. Então, encontrou o ser índice de determinação do sujeito, necessariamente o verbo no singular. Perfeito? A gente vai ver já já alguns exemplos disso aqui. Vamos marcar bastante essa terceira pessoa do singular. Ok? Então, sujeito indeterminado, duas formas sob a norma culta padrão. Vamos caminhar aqui e ver cada um deles. Nós temos sujeito indeterminado, no primeiro momento, como terceira pessoa do plural. Então, veja, a intencionalidade do texto, você deve buscar o conteúdo desse texto, qual o sentido desse texto. Então, o conteúdo, o sentido desse texto, a significação desse texto, a intenção desse texto é mostrar que esse sujeito é indeterminado. Para que isso aconteça, o sujeito não pode ser expresso no texto inteiro. Então, olha o texto que eu trouxe para vocês, o primeiro texto, texto 1. Perceberam os erros. Perceberam os erros.
Então, veja, alguém percebeu erros, mas não sabemos quem percebeu esses erros ou quais as pessoas que perceberam esses erros. Então, verifique, o núcleo do sujeito nós buscamos no texto inteiro, esse texto é bem pequeno, mas nós buscamos no texto inteiro e não conseguimos achar. Isso você já precisa ficar ligado, porque isso já começa a dar um raciocínio, a levar você ao raciocínio de sujeito indeterminado. Mas para que esse sujeito indeterminado se garanta, você precisa achar, por exemplo, a terceira pessoa do plural. Veja, perceberam. Essa desinência verbal é justamente de terceira pessoa do plural. Então, esse sujeito aqui, ó, é sujeito indeterminado. Primeiro exemplo para vocês de sujeito indeterminado com terceira pessoa do plural. Olha mais um outro exemplo aqui. Aprendem gramática. Então, eu sei que alguém ou algumas pessoas aprendem gramática. Eu tenho certeza disso, que vocês estão aprendendo gramática, mas eu não sei exatamente quem está aprendendo. Então, a ideia aqui é mostrar que existe sim um núcleo do sujeito que está aprendendo gramática, mas existe também a intencionalidade textual, a significação de mostrar que esse sujeito é indeterminado. Existe essa intencionalidade textual. E isso pode ser totalmente verificado por intermédio da desinência verbal. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Aprendem gramática. Então, segundo exemplo aqui, ó, de sujeito indeterminado com terceira pessoa do plural. E o último exemplo que eu trouxe para você é esse. Gostaram de aprender. Eu sei que existe um sujeito que gostou de aprender, ou existe alguém ou algumas pessoas que gostaram de aprender, mas não foi a intencionalidade desse meu texto demonstrar exatamente quem é que gosta ou não gosta, quem é que gostou ou não gostou de aprender. Então, a intencionalidade desse texto é justamente de marcar, por intermédio aqui da terceira pessoa do plural, com esse núcleo do sujeito não expresso no texto inteiro, a intencionalidade é justamente de marcar a indeterminação do sujeito. Perfeito? Então, 3 exemplos de sujeito indeterminado com terceira pessoa do plural. Agora, nós vamos para o segundo caso de sujeito indeterminado, porém agora na terceira pessoa do singular, necessariamente seguido de ser, entendendo esse ser como índice de indeterminação do sujeito. Você tem sujeito indeterminado, então o ser, índice de indeterminação do sujeito. Aqui, alguns pontos que nós precisamos salientar. Sujeito indeterminado, então, existe uma intencionalidade no texto de marcar essa indeterminação do sujeito. Então, você não vai ser capaz de encontrar esse núcleo do sujeito no texto inteiro. Esse núcleo do sujeito não estará expresso. Ele existe, mas não está expresso no texto todo. Ok. A intencionalidade, então, o conteúdo é de marcar essa indeterminação. Segundo ponto que eu preciso frisar, e aqui é muito importante para o nosso estudo de concordância verbal, é que, em aparecendo esse ser, índice de determinação do sujeito, em havendo a intencionalidade textual, esse conteúdo, essa significação de marcar a indeterminação do sujeito, necessariamente o verbo estará no singular. Então, se nós temos o índice de indeterminação, necessariamente o verbo no plural.
Perdão, necessariamente o verbo no singular. Então entenda, o examinador, ele geralmente vai perguntar algo para você em relação ao ser índice de determinação e ao verbo se estará no singular ou no plural. Sua resposta sempre, em havendo índice de determinação, o verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Exemplos. Então, veja, precisa-se de bons professores. Então, aqui nós temos o verbo precisa-se, seguido de ser. Esse verbo, ele já está na terceira pessoa, seguida de ser. Agora, veja, para que esse ser, de fato, seja índice de indeterminação do sujeito, eu não posso encontrar no restante do texto o núcleo do sujeito. Porque para que seja sujeito indeterminado, o núcleo do sujeito não pode estar expresso. Então vamos verificar aqui. Olha que interessante. Então, lembrados da nossa aula de basicão, módulo 1 basicão, o núcleo do sujeito vai ser sempre ligado a algo relativo a substantivo. Ou vai ser substantivo, ou palavra substantivada, ou até uma oração substantiva. Mas, note bem, ele não pode vir antes com uma preposição. Então, esse núcleo do sujeito, ele não pode ser preposicionado. Perceba que esse D está ligado a professores. Precisa-se, e quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de algo. Essa preposição está ligando esses dois termos, o precisa aos bons professores. Então, professores veio com uma preposição antes dele. Então, a pergunta, professores, que é substantivo, ele dá conta de ser núcleo do sujeito? Sim ou não? Não, ele não pode ser núcleo do sujeito. Dessa forma, nós percebemos que o núcleo do sujeito, ele não está expresso no texto. E aí você tem a fórmula certíssima de sujeito indeterminado. Terceira pessoa do singular, seguida de ser, com sujeito não expresso. Vamos só verificar esse conteúdo, esse plano do conteúdo. Precisa-se de bons professores. Eu sei que existem pessoas que precisam de bons professores. Agora, eu não quis determinar especificamente quem é que precisa ou não. Então, entende? Existe essa intencionalidade de marcar a indeterminação do sujeito. Vejamos aqui um outro exemplo. Necessita-se de dinheiro. O verbo necessita-se. Aqui você tem o verbo na terceira pessoa do singular, seguido de se. Muito cuidado! Esse ser só será índice de indeterminação do sujeito se, ao procurar pelo restante do texto o sujeito e o núcleo do sujeito, você não der conta de encontrar. Veja bem, necessita-se de dinheiro. Quem necessita, necessita de algo. Esse de está estabelecendo uma relação de ligação entre o verbo necessitar e o substantivo dinheiro. E o de, ele é ou não é uma preposição? Então, cuidado. Dinheiro é substantivo, mas será que ele dá conta de ser núcleo do sujeito? Sim ou não? Pensa e diz aí para mim. Não, ele não dá conta de ser o núcleo do sujeito. Porque veja bem, esse núcleo do sujeito, ele de fato está indeterminado. Ele não veio expresso. Existe uma intencionalidade aqui de marcar que alguém necessita de dinheiro, mas de marcar que eu não sei exatamente, ou não quero dizer exatamente
quem é que precisa de dinheiro, quem é que necessita de dinheiro. Então perceba, a nossa aula basicona, ela foi muito importante, inclusive para essa parte aqui que a gente está quase entrando nas aulas avançadas. Então, quase entrando inclusive no próximo módulo de vozes do verbo. Esse ser como índice de determinação, lembrando agora há pouco a gente conversou, ele vai acontecer na voz ativa. Então, olha que interessante, o substantivo, para que seja núcleo do sujeito, não pode ser preposicionado, ou seja, antes dele não pode aparecer uma preposição. Então, aqui, de fato, não conseguimos encontrar, e esta foi justamente a intencionalidade do texto. Esse sujeito é sujeito indeterminado. Um último exemplo bem interessante que eu trago para vocês é: vive-se bem aqui. Vive-se bem aqui. Então, vamos aqui achar o verbo vive e perceba que ele está ligado ao se. Esse verbo está na terceira pessoa do singular ligado ao se. De novo, como é o raciocínio? Esse se só pode ser índice de indeterminação do sujeito se, ao procurar pelo restante do texto o núcleo do sujeito, eu não consegui achá-lo. Então, eu não posso encontrar o núcleo do sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito tem a ver sempre com substantivo. O bem, eu vou colocar a setinha aqui para baixo. O bem, ele é advérbio de modo. Ele é advérbio de modo. Na aula extra, eu trabalhei com as classes invariáveis. Então, lá nas classes invariáveis, você vai encontrar o advérbio. O advérbio, ele, por exemplo, pode dar uma ideia de circunstância de modo. Bem é um advérbio de modo. Então, não é substantivo para que dê conta de ser núcleo do sujeito. Bem não pode ser núcleo do sujeito. É advérbio. Aqui, da mesma forma, é advérbio. Nesse caso, ele dá uma circunstância de lugar aqui. Então, veja, em sendo advérbio, você também não tem esse aqui com a possibilidade de ser núcleo do sujeito. Não é substantivo. Núcleo do sujeito é substantivo ou palavra substantivada. Isso aqui é advérbio, não é substantivo. Portanto, aqui eu não tenho núcleo do sujeito. Procurei o texto inteiro, não encontrei o núcleo do sujeito. Então, ótimo. Esse se, agora eu sei, ele é índice de indeterminação do sujeito. E, por último, para marcarmos aqui a intencionalidade. Vive-se bem aqui. Eu sei que alguém vive bem aqui, mas eu não quis marcar o conteúdo. A intencionalidade textual não foi de marcar o conteúdo, de especificar o sujeito que vive bem aqui. Então, esse sujeito, a intencionalidade foi de deixá-lo, de fato, indeterminado. Perfeito, pessoal? Então, olha, por último, só ressaltando, toda vez que acontece o ser, índice de indeterminação do sujeito, necessariamente o verbo no singular. Toda vez que acontece o ser, índice de indeterminação do sujeito, necessariamente o verbo no singular. Se, índice de indeterminação do sujeito, verbo obrigatoriamente no singular. Perfeito? E por aqui a gente fica só relembrando essas duas formas de sujeito indeterminado. Sempre sabendo que para que seja sujeito indeterminado, o núcleo do sujeito não pode ser expresso no texto. Eu fico repetindo toda hora, você fica até cansado. Mas entenda que existe todo um planejamento para isso. Quantas vezes a gente repetir, tantas vezes você vai
assimilar essa informação e ter mais possibilidade de, na hora certa, resgatar na sua memória essa informação. Então, veja, sujeito indeterminado, núcleo do sujeito não expresso em todo o texto, duas formas na norma culta, ou a terceira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular seguida de ser. Em se tratando de sujeito indeterminado, esse ser será chamado de sujeito, esse ser será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Perfeito? Então tá, um grande abraço para você. É isso aí, que você tenha aprendido e se divertido um pouquinho. Afinal de contas, aprendizado é sempre muito bom. Grande abraço para você, até a nossa próxima aula.